Sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu nosso Rei, o Messias prometido. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Olhai admirados a sua humildade, os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco habitar encarnado. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Jesus, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Jesus, por nós das alturas celestes baixando em forma de servo se fez por amor, e em glórias a vida nos dá para sempre. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. A palavra de Deus nos diz em Isaías 53, no versículo 5: Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Hoje é Natal, e Natal é uma mensagem de paz. A gente precisa se lembrar que não é só paz. O Natal, ele se tornou paz em meio ao sofrimento de Cristo. E por conta de Cristo, porque Cristo viveu a guerra que era para nós vivermos, hoje nós podemos ter paz. Que a gente possa então aprender a desfrutar dessa paz em meio às dificuldades, em meio às guerras, em meio aos problemas de nossa vida. Desfrutar da paz de Cristo Jesus, porque hoje é Natal. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos porque um dia a nossa vida era só transgressão, um dia a nossa vida era só guerra, um dia a nossa vida era só problema. E o Senhor enviou seu Filho, Pai.
E hoje nós podemos comemorar Natal, podemos comemorar essa paz que veio ao mundo, Pai. E hoje, em meio às dificuldades da vida, nós podemos nos alegrar em Ti, nós podemos nos alegrar em Cristo Jesus. Muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado porque hoje podemos viver essa paz. É em nome do Teu Filho Jesus que oramos. Amém. Um, dois, três. Larará, larará. Larará, lararê. Larará, larará. Larará, lararê. Surgem anjos proclamando paz na terra, Deus louvor. Vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Larará, larará. Larará, laraê. Larará, larará. Larará, laraê. Vão-se alegres os pastores ver o infante celestial e acrescentam seus louvores ao louvor angelical. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Larará, larará. Larará, laraê. Larará, larará. Larará, laraê. Povos, tribos, celebrai-o. Glórias a Deus também dizei. De joelhos adorai-o. Ele é Cristo, grande Rei. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Larará, larará. Larará, laraê. Larará, larará. Larará, laraê. Em Isaías 9, no versículo 6, a gente lê assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus veio, Jesus nasceu, e Ele é a nossa esperança. Esta canção hoje pode ser cantada a partir de um lugar que já experimenta desse Rei dos Reis em nossas vidas. Vamos cantar uma canção chamada Canção da Esperança. Pois um menino nos nasceu e o seu santo nome é Maravilhoso Conselheiro,
Deus poderoso, eterno Pai, príncipe da paz. Uma forte luz enfim brilhou sobre os que viviam em trevas, e o cajado que tantos castigou, tua mão o despedaçou. Toda a aflição dos que sofrem e toda a escravidão vão ter fim no teu reino de justiça e amor, desde agora e sempre. Pois um menino nos nasceu e o seu santo nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus poderoso, eterno Pai, príncipe da paz. Uma forte luz, uma forte luz enfim brilhou sobre os que viviam em trevas, e o cajado que tantos castigou, tua mão o despedaçou. Toda a aflição dos que sofrem e toda a escravidão vão ter fim no teu reino de justiça e amor, desde agora e sempre. Pois um menino nos nasceu e o seu santo nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus poderoso, eterno Pai, príncipe da paz. Pois um menino nos nasceu e o seu santo nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus poderoso, eterno Pai, príncipe da paz, príncipe da paz. A esperança, Jesus Cristo nasceu, graça e vida, salvação para os seus. A esperança, Jesus Cristo nasceu, graça e vida, salvação para os seus. Pois um menino nos nasceu e o seu santo nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus poderoso, eterno Pai, príncipe da paz. Pois um menino nos nasceu e o seu santo nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus poderoso, eterno Pai, príncipe da paz, príncipe da paz, príncipe da paz. Há 2000 anos, algo aconteceria, algo que toda a humanidade esperava. Não era apenas algo que marcaria o tempo em antes de Cristo e depois de Cristo, mas algo que marcaria o coração de todos com a esperança.
Jesus Cristo veio ao mundo, Jesus Cristo nasceu, e ele veio, e essa história de Natal que a gente deve contar, talvez essa história de Natal não seja uma história tão bela assim. Nesse texto eu quero mostrar algo diferente para vocês, algo que costumeiramente a gente não prega. O Natal na perspectiva de Simeão, um homem que estava aguardando por esse grande dia. Eu queria convidar vocês em casa, você onde estiver, a ler comigo a palavra de Deus, no capítulo 2 do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, no verso 25 até o verso 35, que diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Estavam o pai e mãe do menino admirados com o que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína quanto para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quando a gente fala de Natal, normalmente a gente pensa em festas, em paz, em tantas outras coisas gostosas que talvez a gente não experimentar ao longo do ano. Mas esse texto traz os bastidores do Natal, algo que talvez a gente não gosta muito de contar. Aqui aponta para Jesus como alguém que traria contradição, algum tipo de conflito, algum tipo de confusão. Natal que a gente sabe que isso acontece quando a gente está em família, por exemplo, e você sabe que é sempre aquele caos durante a preparação da ceia. Embora a gente se lembre com muita alegria, mas a gente sabe que sempre acontece algumas confusõezinhas. Isso faz a gente pensar que essa paz prometida, e embora ele seja o príncipe da paz, não foi uma paz prometida com uma isenção de guerra, mas sim uma paz prometida no meio da guerra. Esse é o paradoxo, é isso que traz um pouco de confusão. E Simeão, ao olhar para esse menino, havia dito para Maria algumas coisas que talvez nós pais não gostaríamos muito de ouvir. Ele disse que Jesus seria alvo de contradição e ele viria para ser pedra de tropeço para alguns e pedra de angular para outros. Tenho, nesse dia, 3 pontos que eu gostaria de deixar para vocês, para que a gente possa refletir sobre essa mensagem escondida do Natal. O primeiro deles é que o Natal é a lembrança que Deus preserva os seus. Veja que Simeão era um homem que estava esperando por esse grande dia acontecer. No meio de uma confusão que havia em Israel, os saduceus e os fariseus estavam pervertendo essa doutrina. Também o Império Romano escravizando e subjulgando o povo de Deus. Havia ali um remanescente, Simeão. Isso nos faz lembrar que no meio de Sodoma e Gomorra também há Lós. Dá para a gente imaginar que no meio da caverna também há ali Elias. No meio dos leões também há Daniéis. Tanto no Império Romano subjugado, com a perversão doutrinária, com ídolos, e aquela nação politeísta também há sempre um remanescente. O Senhor sempre preserva os seus. Simeão tinha uma pequena biografia, não se fala muito sobre ele, mas imagine essa biografia ser a nossa, pequenina, apenas o nosso nome, o nosso desejo, que era a consolação do nosso povo. Imagine falar do nosso caráter apenas em 2 adjetivos, justo e devoto.
e também falando sobre aquilo que enche o nosso coração. Lucas diria que esse homem estava cheio do Espírito Santo. Apenas 3 coisas: o nome dele, o desejo dele, o caráter dele e aquilo que o enchia. Esse era o remanescente no meio de um lugar que estava à beira da ruína. Eu quero que você imagine agora que nesse ponto, que você tem esperança, que independente aonde você esteja, independente como você está vivendo, Deus sempre preserva os seus escolhidos. Deus sempre cuidará dos seus. Independente se estivermos sob a opressão romana, se estivermos vivendo numa nação politeístas, adorando vários ídolos, independente se a gente estiver no meio de uma confusão religiosa, sempre haverá Simeões, ou Simeões, não sei qual seria a pronúncia correta, mas sempre haverá alguém escolhido por Deus, porque o império das trevas não podem prevalecer sobre as portas da igreja. O Senhor cuida dos seus, o Senhor cuida de você, cuida da sua família, cuida do seu filho, cuida do seu cônjuge, cuida de toda a sua família, de todos aqueles que acreditam no Natal, que Jesus Cristo, Ele é o Senhor e Ele veio para nós. O Senhor preserva a sua vida. Não tenha medo se você se sente assim, com as externalidades, com esses elementos estressores ao redor de você. Eu peço que você se lembre de Simeão, que no meio de tanta gente estranha, o Senhor sempre guarda aqueles que o temem. Confie assim na sua família, confie em Deus, os seus filhos, confie em tudo em Deus. Ele sempre preservará os seus escolhidos. Nesse segundo ponto, depois da gente olhar para Simeão como esse homem escolhido por Deus, eu quero dizer que Lucas, ao contar essa história dele, ele também menciona que o Natal, nessa revelação que o Espírito Santo havia lhe dado, não era apenas para aqueles que achavam que eram, que no caso, os judeus, mas sim para todos. Ele traz uma esperança que o Natal também é para aqueles que a gente tem um pouco de dificuldade. Veja comigo no verso 29, diz assim: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo. Ele é uma música que ele canta aqui, conhecido como canção de Simeão, uma canção de despedida que tem o seu significado, que vem do latim, que é agora, Senhor, tu podes me levar. Essa canção é muito bela, mas às vezes a gente esquece de cantar a segunda parte dessa canção, que é o terceiro ponto, mas eu quero ler com vocês aqui. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Verso 32. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do povo de Israel. Veja que a promessa do Natal não é só para um povo com a sua história, que tem uma ética X, uma crença Y, porque guardou os mandamentos, mas de uma forma vazia, se tornou religioso. Não é porque ele frequentou a escola bíblica dominical, não é porque ele tem uma história muito bonita no cristianismo, na fé protestante, não. A promessa do Natal é também para aqueles que a gente tem um pouco de dificuldade. A promessa do Natal é para aquelas pessoas que a gente acha que, no fundo, elas não merecem. É para os gentios. O povo de Israel não gostava dos gentios, daqueles que professavam um outro tipo de fé. Mas Jesus, quando ele veio para o seu povo, João haveria dito que o seu povo rejeitou. E essa esperança do Natal, ela é uma esperança para aqueles que foram desmerecidos pelos outros, para aqueles que a gente nunca imaginou que eles poderiam ser salvos ou poderiam ser transformados. Eu quero dizer a todos vocês nesse ponto que você precisa ter um pouco mais de esperança. Olhar para aquela pessoa e você achar que ela não tem jeito, lembre-se que o Natal também é para ela, que há jeito para ela. Peço que ore para que essa luz, que é Jesus Cristo, possa nascer e iluminar
o coração dela, para que assim ela possa ver a graça e compreender a beleza do Natal. Não perca a fé na humanidade. Não perca a fé naquelas pessoas que te feriram. Não perca a fé na possibilidade de que os seus adversários possam mudar. Quando a gente ora pelos nossos inimigos, a melhor forma de acabar com a guerra, a melhor forma de acabar com os problemas que outras pessoas nos causam, a melhor forma é orando pela conversão deles. Ore pela conversão dessas pessoas. Ore pela conversão da sua casa. Ore para que o Natal também possa acontecer na vida daquelas pessoas que talvez você ache que elas jamais poderiam experimentar dessa graça libertadora que é o Natal. No terceiro e último ponto, não esqueçam dos pontos anteriores, que o Natal é sempre uma lembrança de que Deus preserva os seus. Esse segundo ponto é que o Natal é sempre uma mensagem para todos. E esse terceiro e último ponto mostra a segunda parte da canção de Simeão. E significa que o Natal fere para nos curar. Veja o que Simeão havia dito no verso 34. Ele disse assim: Simeão os abençoou. E ele olha para Maria e olha para os pais e disse o seguinte: esse menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. E ele vira para a mãe, para Maria, e fala assim: e ele vai botar uma espada no meio da sua alma. Imagine alguém dizendo isso para o teu filho, para a tua filha, que a tua filha vai ser um alvo, ou vai ser um causador, uma causadora de confusões. Bom, Simeão estava preparando o coração de Maria, mas Simeão estava dizendo o seguinte, que esse menino que nascerá, ele será para alguns pedra de tropeço. Ele estava citando Isaías 8,14. E sim, o Natal é uma pedra de tropeço para todos aqueles que se proclamam reis. O Natal é uma pedra de tropeço para mim e para você, porque nos humilha. Porque a gente procura conforto enquanto o menino Jesus nasceria entre os animais, ficaria no lugar onde os animais se alimentam. O Natal é uma pedra de tropeço para nós, porque a gente quer nesse momento viver e ter ou ganhar as coisas mais luxuosas do mundo. O Natal é para nós uma pedra de tropeço porque nos lembra da singeleza, nos lembra da humildade do nosso Salvador. Enquanto a gente deseja ser Deus, Deus se torna homem, se torna menino. Sim, o Natal é uma pedra de tropeço para o nosso orgulho. O Natal foi uma pedra de tropeço para o rei Herodes. Por isso que o rei Herodes queria assassinar e assassinou e cometeu um infanticídio porque ele se sentiu ameaçado. O Natal é uma pedra de tropeço para todos os religiosos porque a salvação só vem pela graça. O Natal é uma pedra de tropeço para todos aqueles que acham que não precisam de um Salvador. O Natal, ele faz a gente cair. Sim, faz. Mas Simeão não para só aí. Seria uma mensagem muito dura falar de Natal, que o Natal causa essa confusão, que o Natal causa esse tropeço, mas Simeão ele termina e ele também será aquele que levantará muitos. Veja que ele não fala todos, mas ele fala levantará muitos, fará com que muitos ressurjam. E essa palavra levantar significa a mesma palavra de dar ressurreição, anastasis. Simeão falaria, ele seria essa pedra angular, como diz em 1 Pedro 2, como diz em Isaías 28. E é nele que a gente ressurge depois de ter caído, depois de experimentar a morte dele na cruz do Calvário, é nele que a gente ressurge. Então o Natal ele tem esses dois lados, faz a gente tropeçar, mas também faz a gente ressurgir. Faz com que a nossa, e deve fazer com que a nossa humanidade ressurja. Uma humanidade à imagem e semelhança de Deus. Uma imagem restaurada. Uma imagem
que a gente não se proclame como o Senhor Salvador de todas as coisas, e muito menos como reis. Mas o Natal faz com que venha ressurgir em nós uma imagem de homem e mulher restaurados que não perderam a sua humanidade por nada, que buscam em Deus viver de forma diferente. O Natal significa ressurreição também. Não só a Páscoa significaria a ressurreição, mas Simeão, através aqui de Lucas, do relato de Lucas, diria que faria a gente surgir novamente. Se você acha que tem vivido uma vida somente caída no chão, ou tem tropeçado mais do que você acha que Deus tem te levantado, eu preciso que você lembre que o Natal significa também esperança de ressurgir. Significa paz no meio da guerra. E ressurreição só existe por causa da morte. A paz só existe por causa da confusão. Significa esperança porque talvez a gente tenha vivido num monte de desesperança. Não esqueçam disso. E aí ele termina, Simeão, dizendo, e ele colocará uma espada no meio do seu coração. O Natal coloca, sim, uma espada no nosso coração. E eu termino por aqui, ele diz isso para Maria, embora fosse duro, ele estava dizendo e preparando Maria para aquilo que viria no futuro. Ela viria o seu filho sendo insultado, sendo rejeitado, agredido e posteriormente morto na sua frente. Isso penetraria o coração dela. Mas a Virgem Maria ouviu isso, não titubeou, não há nenhum relato nos evangelhos que ela enlouqueceu com essa notícia, porque ela estava sendo preparada. Assim como numa cirurgia, e assim como Deus faz com a gente, o bisturi tem que passar em nossa pele para tirar aquele tumor, ou a gente precisa entrar na faca e a gente não gosta muito, mas é somente assim que a cura. Essa espada do Natal que cura a nossa alma, ela penetra até o mais profundo para arrancar tudo aquilo que não presta, todos os tronos que a gente levantou lá, e nenhuma emoção, nem mesmo uma relação afetiva pode nos impedir disso. Lembre-se disso. O Natal fere a gente para que a gente possa ser curado. E a gente vai caminhar talvez mancos como Jacó, mas essa é a ferida da graça. Essa é a ferida da graça. Que Deus possa tocar o coração de vocês. Que o Natal seja mais profundo do que você imagina, mas muito mais. Não apenas uma festa, mas também um tempo de entender que é uma mistura, um pouquinho talvez de tristeza, mas que termina numa alegria humilde, uma alegria que também compreende as dores do mundo, mas uma alegria que continua sorrindo, mesmo depois de ter chorado, chorado e chorado. Uma alegria que persevera, não uma alegria por causa de uma música ou das comidas e tudo mais, mas uma alegria de saber que o nosso Salvador perfurou o nosso coração para nos salvar de fato, assim que os médicos fazem. Que Deus os abençoe, tenham todos um feliz, um poderoso Natal. Quero orar por vocês. Pai, peço que a Tua palavra penetre no coração de cada um e que esse dia seja um dia incrível, que eles possam perceber que Jesus Cristo é aquele que, quando o Natal ocorre, no seu nascimento, é aquele que é como uma espada que perfura o nosso coração, mas Ele faz isso para poder nos curar. Que todos possam experimentar, ainda que haja um pouquinho de dor, mas que eles possam experimentar a cura do Natal, no nome santo de Jesus, o nosso Rei. Nós dizemos amém. Que Deus abençoe todos vocês e nos vemos nos nossos próximos cultos. Pois um menino nos nasceu e o seu santo nome é
maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, eterno Pai, príncipe da paz. Uma forte luz enfim brilhou sobre os que viviam em trevas, e o cajado que tantos castigou, tua mão o despedaçou. Toda a aflição dos que sofrem e toda a escravidão vão ter fim no teu reino de justiça e amor, desde agora e sempre. Pois um menino nos nasceu e o seu santo nome é maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, eterno Pai, príncipe da paz. Uma forte luz, uma forte luz enfim brilhou sobre os que viviam em trevas, e o cajado que tantos castigou, tua mão o despedaçou. Toda a aflição dos que sofrem e toda a escravidão vão ter fim no teu reino de justiça e amor, desde agora e sempre. Pois um menino nos nasceu e o seu santo nome é maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, eterno Pai, príncipe da paz. Pois um menino nos nasceu e o seu santo nome é maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, eterno Pai, príncipe da paz, príncipe da paz. A esperança, Jesus Cristo nasceu, graça e vida, salvação para os seus. A esperança, Jesus Cristo nasceu, graça e vida, salvação para os seus. Pois um menino nos nasceu e o seu santo nome é maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, eterno Pai, príncipe da paz. Pois um menino nos nasceu e o seu santo nome é maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, eterno Pai, príncipe da paz, príncipe da paz, príncipe da paz.